Alegria estar aqui junto com vocês hoje, é a primeira vez aqui no grupo, né? Outro dia eu estava meio de penetra aqui, só estava dando uma olhadinha, né, para conhecer um pouco o pessoal ali, e depois entraram em contato comigo para estar aqui junto com vocês, partilhando um pouco a palavra, estarmos juntos em oração, louvarmos e agradecermos a Deus por todos os bens que Ele fez na nossa vida, né, na nossa caminhada. Então é tempo de quaresma, tempo de olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida, né, reconhecermos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa vida. Então vamos nos colocar de pé para a proclamação do Evangelho. Hoje é muito bonita as leituras que foram me passadas com o tema. O tema geral dessa noite é sobre a paz, né, a paz do coração, a paz na vida, né. Pedimos então, em meio a tantas guerras e conflitos e violência, vamos rezar hoje pela paz do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando então Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles se dirigiram a Jesus e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Por que tendes medo, fracos na fé? Respondeu ele. Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e fez grande calmaria. E eles ficaram admirados e diziam: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Então, meditando um pouco essa palavra, para esse momento, nós vamos ter dois momentos muito importantes: a partilha da palavra e o contato direto com a Eucaristia. O pão vivo descido do céu através da adoração ao Santíssimo nessa noite. Então vamos partilhar essa palavra, estarmos em contato com ela, para que no momento da exposição do Santíssimo possamos estar com o coração tranquilo e calmo, para que o Senhor possa entrar na nossa vida, transformar a nossa vida, e aí sim os ventos impetuosos que, como nos diz a leitura, eles possam ser dissipados e termos um contato eu e Deus aqui. Esquecemos os problemas, esquecemos às vezes aquilo que vai nos atrapalhando, nos desviando do foco, e se vier as tribulações e os ventos, entregar tudo a Jesus. Esse é o nosso objetivo também nessa noite, desse contato com Jesus, na Eucaristia. Então, para não fugir, me deram uns 15 minutos. Se eu falar mais de 40 minutos, me corta, viu, João? Mas que bom estar junto com vocês hoje assim, viu? Porque é um momento muito especial para nós rezarmos juntos. A vida cristã é vida comunitária, estarmos juntos aqui. E que bom que toda terça-feira nós temos um grupo de oração para louvarmos, cantarmos, rezarmos juntos, estarmos com o Senhor e buscarmos compreender a palavra de Deus. Então foi me passado essa leitura de São Mateus e também de 1 Pedro. 1 Pedro vai nos dizer assim, nos diz no capítulo 13 de 1 Pedro, do versículo 11 até o versículo 15, ele nos diz assim: Afasta-te do mal e faça o bem, busque a paz e a persiga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos à sua prece, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem é que vos fará mal se sois zelosos no bem? Se tiverdes, porém, que sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as ameaças, nem vos deixeis perturbar. Antes, santificai o Senhor Jesus Cristo em vossos corações, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todos aqueles que pediram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É muito bonita essas duas leituras, porque comecei com o Evangelho segundo São Mateus, li essa carta de 1 Pedro,
porque é como uma interpretação do próprio Evangelho, né? Feito nada mais com um texto das Sagradas Escrituras. Quando o Evangelho de hoje, vamos retomar um pouco desse Evangelho de São Mateus. Primeiro, onde eles estavam? Estavam saindo de viagem, né? Jesus sobe no barco e vai. E aí eles estavam fazendo o quê? Dormindo, né? Jesus foi dormir. Imagine só, Jesus andando por todo o deserto, ali vai e volta, né? Vai para uma cidade, vai para outra, e aí chega na primeira oportunidade, vai dormir, né? Vai descansar, né? Vai descansar o corpo, né? Muitas pregações, ele foi para retiro, e estava para tudo quanto é lá. Jesus vai para um lado, vai para o outro, e pregação e tal, e aí a primeira oportunidade, vai descansar. E estava bem tranquilo descansando. Nossa, mas que sono aquele dia. Daí parecia assim, se alguém dormir aqui também está descansando, ó, eu daqui a pouco dou uns gritos aí, daqui a pouco vocês acordam. Mas na primeira oportunidade, depois de um dia cansado, a primeira, dormir. Naquele sono tranquilo, até mesmo, parecia até uma garoinha, né? Aquela chuvinha na janela, deitado, descansando. Jesus então, nessa primeira oportunidade, deita para descansar. E aí seus discípulos, né, nada mais, nada menos, tem que ficar ali andando para um lado para o outro no barco. E de repente vem o quê? Uma grande tempestade. Mas não era qualquer tempestade. O barco era jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro. E Jesus lá parecendo que estava num bercinho, né? Estava numa rede assim, balançando de um lado para o outro, né? Descansando, tudo tranquilo. E aí vem aquele alvoroço total. Água invadindo o barco, né? Enchendo todos os compartimentos. Às vezes a gente pode até pensar, bem, a água está entrando até mesmo onde estava a comida. E aí começa a se preocupar. E estava todo mundo ali, já estava todo angustiado por causa da água. E água vem, e onda vai, e onda vem, vai. Aí eles têm a pequena ideia, né? As brilhantes ideias dos discípulos. Bem, vamos acordar o mestre? Vamos acordar o mestre? Porque ele está dormindo. Imagina nessa tempestade dormindo. Imagine só, como é que vai dormir uma pessoa dessa ainda, com toda essa tempestade e chuva, e ondas entrando e água vindo, né? E vamos lá, Jesus acorda, pelo amor de Deus, já dizia, né? Acorda. E ali bem, qual foi a resposta de Jesus? Por que sois tão fracos na fé? Por que sois tão fracos na fé? A gente pode pensar assim, bem, Jesus estava meio de mau humor aí, né? Já li segunda leitura, Jesus estava meio de mau humor, ele vai acabar de me acordar aí, pelo amor de Deus, que nem é uma chuva tão forte assim, porque sois tão fracos na fé. Já dá uma nos dedos dos discípulos, né? E ainda mais, ele pegou assim, bem, vento, cessa, águas, recuem, né? Para com tudo isso, para. Vamos parar com tudo isso. Jesus repreende o vento e pede para as águas acalmarem. E depois o grupinho dos discípulos, né, ficaram se questionando ainda. Bem, quem é esse que até os ventos obedecem? Quem é esse que até os ventos obedecem? E as águas se acalmam. Você vê, numa grande turbulência, numa grande inquietação, numa falta de fé, coração atribulado, né? Dúvidas, se acorda ou não acorda, vou levar uma ou não vou levar, né? Vamos ver o que Jesus tem para nos falar. E ele vem, por que sois tão fracos na fé? Meditando essa palavra também, e a de 1 Pedro, o Senhor dá para fazer um paralelo entre essas duas leituras. O que se pede na 1 Pedro? Paz. Procure o bem, afasta-te do mal. Olha só que beleza essas duas imagens que o Senhor nos traz nessa noite em Mateus, que nos diz, bem, nós estamos dentro de um barco que pode ser a nossa vida, dentro de um mar calmo, muito tranquilo, e até aquelas águas meia paradas assim, tudo vai segundo o vento vai levando.
uma água calma. O barco é a nossa vida. O mar é as situações do que vai nos tocando, né? E de repente vem os ventos impetuosos. O vento pode ser aquele que vai te conduzir ao longo das situações da vida. Um barco à vela, né? Soprado, hoje nós temos barcos a motores, né? Mas barco à vela, soprado, vai calmo e tranquilo ao longo do mar. Mas quando vem uma tempestade, meu Deus do céu, olha o que Jesus estava falando aí. Jesus estava tranquilo, meu Deus do céu, estava deitado, tranquilo, descansando, mas vem uma tempestade, e aqueles que estavam ao seu redor, fracos da fé, começam a se angustiar. Começam a se angustiar por quê? Porque eles têm medo de que o barco vire, não se tenha mais comida, não se tenha mais vestimenta, não se tenha mais nada que possa ter sentido nesta vida. A beleza então de estar com Jesus, por isso que ele, olha que fantástica essa resposta, ele faz uma pergunta para os seus discípulos: bem, por que sois tão fracos na fé? Nós já não passamos por tudo. Se nós pegarmos a nossa Bíblia, é muito interessante ver os outros capítulos, e o capítulo 8 nos diz, pelo menos aqui na minha Bíblia, nos diz assim: as obras do Messias. O capítulo 8 vai narrar a cura de um leproso, o centurião de Cafarnaum, cura a sogra de Pedro, curas diversas do fim do dia, aí as exigências do seguimento, que Jesus ainda se coloca. O capítulo que nós lemos, né, o versículo que nós lemos, que é a tempestade acalmada. Depois ele tem os possessos, né, os endemoniados, e aí continua o capítulo 9, curando paralíticos, cegos, etc. Aqui é o capítulo dos milagres. Jesus está manifestando o seu poder para que aquele povo, né, aonde ele estava ao longo dos seus dias, né, acreditassem na sua pregação. Bem, manifestando o poder de Deus, ele já pensava assim: muito bem, olha, eu caminhei com vocês pelo deserto, chamei um por um, e cada um com a sua particularidade, cada um com o seu trabalho, na sua vida diária, lá no seu lugar de casa, de trabalho, de vida, e ainda vocês vêm me perguntar o que está acontecendo nesse barco? Fracos na fé. Até então eu curei, eu parti o pão, eu transformei a vida de milhares de pessoas, e ainda vocês perguntam quem é este que tem a capacidade de acalmar os ventos e acalmar as águas? Muito bem, Jesus e o evangelista vai nos trazendo cada vez mais, através da palavra de Deus, e fazendo esse link com 1 Pedro, na busca da paz e do caminho do bem. Jesus está profundamente ligado aqui e preocupado com a nossa condição humana, contraditória, limitada, frágil, e na primeira tribulação desvia-se da fé. Ele está preocupadíssimo com esse alto e baixo que a nossa natureza humana é capaz. Nós estamos bem dentro de um barco ainda. Ali, a nossa vida é esse barco. A situação das águas é aquilo que nos aflige de todos os lados. É violência, é guerra, é tribulações, mas a vida, amor, família, filhos, as crianças, você vê, há ainda esperança em meio a tudo isso daí. Se por um lado os ventos atingem essa nossa fragilidade humana, esse nosso alto e baixo, Jesus está conosco, acalma a tempestade, acalma a nossa vida, acalma nossas ansiedades, acalma as nossas depressões, acalma a nossa angústia.
e nos reanima com a nossa fé. Porque ainda depois os discípulos no final aqui, quando se pergunta quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, nos coloca essa dúvida humana nossa que hoje a nossa fé, mais de 2000 anos, como a liturgia desses finais de semana nós estamos meditando, mais de 2000 anos da palavra de Deus manifestada através desde Abraão, chega a nós e ainda nós nos perguntamos: quem é esse que está diante de nós e que pode transformar a minha vida? Quem é esse? É um grande mistério da vida. É um grande mistério da vida. Porque pode passar vidas e vidas e nós não vamos compreender tudo aquilo que Jesus manifestou. Até o próprio João já vai nos dizer, no final do Evangelho, diz assim: bem, se nós formos colocar tudo o que Jesus fez neste mundo, nem o livro não teria papel e nem tinta para colocar tudo isso que aconteceu aqui. Então nós temos aqui pingos, gotas daquilo que o Senhor manifestou. E buscando-se agora na 1 Pedro, para fazer mais ainda um link em relação ao Evangelho, a palavra vai nos dizer: bem, você deve buscar o caminho do bem, afastando-se do mal. Essa é a prática. Se o Senhor aqui em Mateus está nos dizendo, bem, preocupado com a nossa condição humana, com a nossa fragilidade, com as nossas dúvidas, com as nossas ignorâncias, agora em 1 Pedro ele vai nos dar a prática. Tá bom? Constatamos tudo isso. Somos assim, frágeis, limitados, necessitados infinitamente da misericórdia de Deus. Mas agora eu quero uma coisinha prática por aí. Eu preciso de uma coisa prática, eu tenho que sair daqui e ir correndo para junto do Senhor e acreditar firmemente. Bem, 1 Pedro vai nos dizer claramente, dentro da leitura de hoje, que nos afastando do mal e buscando o bem, nós não devemos somente, eu sou bonzinho aqui, eu sou bonzinho ali. Não, persiga o bem. Você imagina só, quando eu estava lendo essa palavra, me veio uma imagem, porque eu sou do interior. Eu sou natural do estado do Paraná, eu morei no interior até os 19 anos. Depois dos 19 fui para o seminário, Então ali, assim, o pai não era muito caçador, assim, sabe? Mas de vez em quando gostava de caçar lebre. Tinha um cachorrinho, lá em casa, um cachorrinho assim, mas o bicho era todo meio pesteado, assim, sabe? Mas pensa num bichinho assim que gostava de correr atrás de lebre. Você pensa, imagine bem, um cachorro atrás de uma lebre. Aquela voracidade atrás daquela lebre. E não conseguia pegar. Era um desastre. E vinha triste, sem nada para casa aquele dia assim. E triste, eu pegava umas pombinhas por lá assim. Mas o cachorro era tão bom que não conseguia pegar a pomba. Graças à lebre, Depois teve sorte. Mas ele perseguia aquela presa de tal modo, de tal forma, que era um espanto aquilo lá. E não desistia, ia para um lado, ia para o outro, e vai, e corre, até que a lebre sai e o cachorro fica sem direção. Mas ele perseguia, perseguia com tal gana, com tal força, que aquilo era o motivo que para ele da vida inteira. Você imagina nós aqui, como nos relata 1 Pedro, perseguindo o bem, perseguindo a paz, perseguindo o amor entre nós, como vai nos dizer a campanha da fraternidade, somos todos irmãos, vós sois todos irmãos e irmãs, mas sem essa perseguição, sem perseguir o amor de Deus na nossa vida, nós nunca vamos reconhecer que nós somos irmãos e irmãs. Nós vamos sair frustrados da vida. Mas aí que está. Essa é a beleza do Evangelho de Mateus hoje. Mesmo na nossa frustração, mesmo nas nossas percas da vida, nos nossos altos e baixos, Jesus está acalmando as nossas tempestades. Ele não desiste, meio que para-choque de caminhão, Deus é fiel, e é uma verdade. E nós? Às vezes não.
É na nossa infidelidade, no nosso pecado, que Jesus se manifesta e foi capaz de passar pela paixão, pela morte e pela ressurreição. Essa é a nossa fé. Esse é o nosso núcleo da nossa caminhada de vida. É aqui que está o sentido de toda a palavra. Aqui está o sentido de 1 Pedro, em perseguir com tanta força essa paz, esse bem, esse amor, esse Jesus Cristo que nos dá sentido. Nos fez sair de casa em qualquer situação que nós estávamos, com coisa para fazer, para estarmos aqui, partilhando a palavra, nos encontrarmos uns com os outros, nos saudarmos com a paz do Senhor, né? Perseguindo essa paz que faz sentido para nós, esse amor, essa busca incessante. E hoje nós vamos ter a oportunidade de estarmos com esse Cristo. É com Ele que nós devemos perseguir, é por Ele que nós estamos aqui, e é com Ele que a nossa vida vai fazer sentido na nossa caminhada. Que possamos ao longo dessa semana, até a próxima terça, que tem grupo de novo, né? Até nós nos iluminarmos com a paz do Senhor, nos iluminarmos justamente, fazermos essa, não tenhamos medo de perguntar: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, Deus nos conhece e nos ama, e independente da nossa condição, da nossa situação, Deus morreu por nós na cruz. E esse anúncio que nós devemos fazer dia em dia, perseguindo e perseguindo. Enquanto nós vamos cantando, nós vamos preparar o Santíssimo, vamos meditar essa palavra, vamos meditar também essa partilha e preparar o Santíssimo para fazer a entronização da hóstia consagrada, que possamos nos colocar diante do Senhor, pedir a sua paz, pedir que Ele que abra o nosso coração para que persigamos justamente esse bem, essa paz que tanto necessitamos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nos preparando para esse encontro com o Senhor Jesus, eu convido você a fechar os seus olhos e colocando o seu coração e preparando o seu coração para esse encontro de Jesus na Santa Eucaristia. Ele vai estar diante dos nossos olhos, diante de cada um de nós, e que nós possamos assim nos reconhecer como filhos, e que nós possamos assim não ter vergonha de dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, acalma a minha tempestade. Senhor, me devolve a paz. Dai-nos, Senhor, a paz. Tranquilize, Senhor, as nossas vidas. Enche o nosso coração da sua alegria. E nós vamos cantando, nos preparando para receber esse Cristo, esse Jesus que quer habitar em nós, esse Jesus que quer curar as nossas feridas, esse Jesus que quer alimentar o nosso coração, esse Jesus que quer acalmar a tempestade, que quer nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Então vamos cantar juntos, vamos dizer para o Senhor: não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em suas mãos, barco a vela, segue o rumo
sei, não sou nada. Eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos. Barco à vela que se abandona, barco à vela que se abandona. Segue o rumo e vai buscando o alto mar. Assim me encontro diante de ti, assim me encontro diante de um Deus imenso, que por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve. Vai se levantando, vai olhando para trás. Vamos acolher esse Jesus. E em teus braços O teu amor inflama minha. Que posso mais dizer? Que posso mais dizer? Se o coração já disse, te amo, te adorarei, meu Deus, te adorarei, meu enquanto eu existir, proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu calor me envolve, o teu olhar me acalma. o teu olhar me acalma. E em teus braços, o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer? Se o coração já disse, te amo. Te amo, eu te amo, te amo. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dadas a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje para te adorar, te glorificar. Só você pode acalmar as nossas tempestades. Nosso barco às vezes vai para um lado, para o outro, perdido, não sabendo o rumo, o coração fica vazio, esperando por você. Você sempre está junto conosco, na nossa frente, mas ainda perguntando: Senhor, quem é você? Quem é esse homem que é capaz de acalmar o mar, acalmar os ventos, e mesmo assim, pela nossa incredulidade, não conseguimos enxergar a tua presença. Mas sua presença é viva, firme na nossa vida, na nossa casa.